Olá, querido povo de Deus, povo do sábado no santuário. Eu, Padre José Luiz Queimado, com muita alegria, eu aceitei este convite de vir apresentar aqui o Escuta Essa Aí. E olha, nós estamos aqui no Obelisco Café Bar, que lugar maravilhoso, que lugar para você trazer a sua família, os seus amigos, um ambiente agradável aqui na cidade do Romeiro. E meu povo, hoje eu tenho aqui comigo uma surpresa, aqui uma presença maravilhosa. É o Padre Hélder José. Padre Hélder José, bem-vindo! Muito obrigado, Padre Queimado. É uma alegria estar participando desse quadro e ao mesmo tempo reencontrando meu amigo, você. Sabe que eu fiquei muito feliz quando falaram Padre Hélder? Tudo bem. Padre Hélder, o senhor tem uma história boa para contar, mas vamos começar lá com a sua história. O povo quer conhecer um pouquinho mais quem é o Padre Hélder José. Lá nasceu numa família católica, foi aprendendo, né, absorvendo os valores católicos e ali começou a sentir o chamado. Eu quero que você conte isso, né, para nós neste momento. A minha história vocacional, né, a minha história de vida, começando. Eu sou de Machado, sul de Minas, nasci no ano de 1970 e naquele período, Dom Helder Câmara, um dos fundadores da CNBB, um pouco antes de 1970, ele fazia um programa na rádio, numa rádio do Rio de Janeiro. E naquele período, o rádio era a grande comunicação. Hoje nós temos todos os meios, né? Modernos, mas naquele período era o rádio. E essa rádio do Rio de Janeiro, ela pegava no Brasil inteirinho. Então, a família da minha mãe, as irmãs da minha mãe, elas assistiam, elas ouviam, né, todos os dias o Dom Helder no rádio. Então, elas diziam assim, entre elas, a primeira que casar e tiver um filho, homem, vai colocar o nome de Helder. Eu fui o primeiro da família, eu sou o primeiro neto do meu avô, né? Então minha mãe me colocou o nome de Helder. Aos poucos foi sendo chamado. Para você contar uma história muito bonita para nós, você tente mostrar então como você conheceu os missionários redentoristas e aí nessas missões, nas suas missões, conte uma história engraçada, não engraçada, mas marcante. Fantástico. Sua. Minha história, exato. Mas é muito interessante essa história de como conhecer os redentoristas, né? Como eu dizia, naquele período, mesmo após o meu nascimento, até um bom tempo, o rádio, ele era o grande meio de comunicação. E a Rádio Aparecida entrava em todos os lares. Então, nesse período, após os 5 anos, até os 5 anos eu morei na cidade. Aí depois nós nos mudamos para um sítio. Meu pai comprou um sítio e pequeno agricultor, a minha mãe costureira, né? E lá no sítio a gente ouvia muito rádio, a Rádio Aparecida. Então, nossa, ouvia Padre Vitor Coelho. Tinha um padre que era o nome dele era Luiz Ítalo Zompero, o Padre Zompero. Eu não o conheci. Na verdade, eu não conheci Padre Vitor, porque quando eu vim a Aparecida a primeira vez foi para fazer a convivência vocacional. Mas esse padre morre de acidente, num acidente de trânsito. Meu Deus do céu, aquele dia foi um dia em que, em família ali, a gente chorou o dia inteiro. Porque nós tínhamos uma ligação muito grande com ele, era uma afinidade. O padre fazia parte da família, assim como nós hoje fazemos parte da família que nos acompanha, de todas as famílias, né? E aquilo foi uma tristeza imensa. Mas quando eu tinha 7, 8 anos de idade, aconteceram lá na minha cidade, aconteceu as missões redentoristas. Santas Missões Redentoristas. As Santas Missões. E eu entrei em contato com os jesuítas na época, depois, né, de bons anos, entrei em contato com os jesuítas, os padres de Sion e com os redentoristas. Todos me responderam, mas meu coração me chamava para ser missionário redentorista. Santo Afonso já captou. Exato. Você ali. Todas aquelas histórias, né? Porque eram muitas. A programação era algo muito intenso. Me lembro-se da Rádio Aparecida, das radionovelas da Rádio Aparecida, era uma coisa fantástica. Todos aqueles programas tocavam muito, principalmente dos padres que
se comunicavam ali. O fato acontecido não é mentira, não é invenção, é fato acontecido. Eu trabalhei durante 5 anos na TV Aparecida, com a direção de produção da TV Aparecida. Aí depois, em 2015, a gente morava aqui, o padre Luiz Queimado e eu. Nós morávamos aqui ao lado, no Jardim Paraíba, perto aqui do Hotel Rainha, perto aqui do Obelisco Café. E a gente trabalhava junto no portal A12.com. Nosso querido portal A12. Temos histórias, né, padre Queimado? Muito bom, tempo muito bom. Então, quando foi um belo dia, eu tô lá no A12, na minha sala, e ele tinha vindo gravar aqui no subsolo do santuário um terço. Gravar, eu digo, era ao vivo. É como a gente tinha os terços, né? As pessoas ligavam, conversavam, aquela coisa. Temos até hoje, né? E quando foi esse dia, o padre Queimado veio para rezar o terço no subsolo do santuário. E quando ele chega no subsolo, vai colocar o hábito dele, de repente ele tinha esquecido o cinto. Aí ele teve que caçar um cinto que tivesse ali disponível, porque de vez em quando a gente deixava algumas coisas ali. E ele pegou o cinto do padre William Betônio, que está lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, né? Um abraço, padre William. Mas nessa situação, o padre Luiz Queimado hoje ele está esbelto, ele está fazendo academia, inclusive, né? Mas corta. Essa história aí tá parecendo que é pra mim, né? Muito bem. Como nós hoje, né? Eu era magro na época, relativamente, né? Mas aí o padre Luiz Queimado coloca aquele cinto, mas ele teve que colocar mais nessa altura, assim. Mentira. Porque a circunferência aqui é menor, né? Ele colocou o cinto, colocaram um clipe prendendo assim e ele segurando, porque senão abria, né? Durante o terço, num dos mistérios, o cinto abre e ele segurando apavorado. E o pessoal dentro da técnica dizendo assim: olha, o padre Queimado tá parecendo a Imaculada Conceição. Mentira. Isso é contestável. Padre Helder, com a sua alegria. Essa situação sempre foi marcante. Aí ele chega lá no A12.com, você não sabe o que me aconteceu, né? Você nunca esqueceu, hein? Solta essa história. Eu nunca me esqueci, né, padre Queimado? O pessoal dentro da produção, ele falava assim, o pessoal falava e eu escutava no ponto. Aí no intervalo tiveram que arrumar o cinto para ele certinho, né? Muito bem, padre. Mas ele gordinho falando uma coisa dessa, gente. Eu não sei essas histórias, né? Estão na memória do nosso querido padre Helder aqui. Padre Helder, olha, o senhor precisa experimentar essas delícias, né? O bolo aqui de cenoura com chocolate. E o nosso convite para você também, acompanhe-nos sempre aqui, estarei aqui para as próximas entrevistas, o Padre Helder prometeu de voltar mais adiante e a gente se encontra aqui, meu povo, olha, sábado no santuário, escuta essa aí, em breve estaremos de volta. Fiquem com Deus, tchau, tchau!